Muito bem. E a segunda parte do texto que nós vamos ver hoje, são 3 partes, a segunda nós vamos ver hoje, do versículo 6 até o versículo 10, mostra, João tem a visão, e o anjo, é esse anjo que está falando com João, mostra o céu celebrando o casamento do noivo e a noiva. O noivo é o Cordeiro de Deus, e a noiva é a igreja do Senhor. E vamos então falar um pouquinho sobre isso e entender esta imagem que é usada aqui para descrever estes últimos acontecimentos antes do juízo final. Os versículos 7 e 8, que nós acabamos de ler, eles mostram que enquanto esta Babilônia, a grande meretriz, a falsa igreja é julgada, a verdadeira igreja, que é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela vai ser exaltada e honrada. Ela que foi perseguida e humilhada, agora chegou o tempo da sua exaltação. Enquanto a grande meretriz, a Babilônia, esse sistema corrompido do mundo, acuou, perseguiu e violentamente feriu a igreja de Cristo, como tem acontecido, a gente está assistindo isso, principalmente no Oriente Médio, enquanto o mundo e todo esse sistema rebelado contra Deus agride e humilha e causa grandes dores à igreja, quando chegar nesse último dia, este sistema vai ser punido e a igreja do Senhor Jesus será honrada e exaltada, com vestiduras novas, com roupa, vestes de justiça, que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nesse texto. Ela purificada, ela adornada, ela recuperada, tem um encontro com o noivo. O noivo se prepara para isso e vem em grande glória, junto com as almas daqueles que já morreram, com os santos que já estão na glória. O Senhor vem com poder e grande glória, como noivo, encontrar a sua noiva, a igreja, que ao lutar contra o pecado neste mundo, ela está sendo purificada, enfeitada, adornada, se revestindo da justiça de Cristo. A igreja é santificada pela obra do Espírito, pela palavra que ela aprende e pratica, pela ação de Deus através das circunstâncias que depura a vida dos cristãos, e Deus opera toda esta obra para preparar a igreja para aquele último dia. Então, se de repente nós estamos num país onde um governo se levanta e esse governo ele nos causa medo por causa daquilo que ele promete, nós como cristãos deveríamos entender que qualquer ação que ele possa tomar da parte de Deus não passa de uma ação depurativa para tratar, recuperar, limpar e adornar a igreja dele, né? Os bem-aventurados são descritos aqui no versículo 9, os bem-aventurados que foram convidados para as bodas do Cordeiro, para esse encontro do noivo e da noiva, são as mesmas pessoas que compõem a igreja. Está falando do mesmo grupo aqui, né? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Tanto essa descrição da noiva, quanto a descrição dos convidados para a ceia, trata-se do mesmo grupo, né? Trata-se dos mesmos indivíduos. Os integrantes da igreja, que é a noiva de Cristo, e os convidados desta festa são as mesmas pessoas. E o noivo descrito no versículo 7, ele é o Senhor Jesus, aquele que foi crucificado por causa dos nossos pecados, aquele que levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões. Ele é também descrito na Bíblia, especialmente aqui em Apocalipse, como o Cordeiro de Deus, e ele é quem ataviou a noiva com a sua justiça, né? E essa imagem, as bodas, é a ideia da consumação, do momento final dessa história, onde o Senhor reúne a igreja, une a igreja com Cristo, e então Cristo, junto com essa igreja, julgará este mundo que já foi condenado e já foi vencido, e agora aguarda a sua condenação, a sua sentença ser pronunciada. Bom, só para a gente entender um pouquinho, essa imagem aí de noivado, de casamento, eu falei um pouquinho sobre isso quando eu estava
no domingo, não nesse, alguns domingos atrás, quando eu estava falando sobre Mateus, especialmente naquele encontro entre José e Maria, quando Maria está desposada de José, mas ela ainda não estava casada. E aí eu citei algumas coisas sobre o casamento dos judeus. Hoje eu quero mais detalhadamente falar sobre isso. Como que era o sistema de cerimônia do casamento? E por que que o anjo do Senhor está usando esta imagem de um casamento para descrever a relação de Cristo com a igreja? Talvez você já ouviu isso em algum momento e não teve coragem de perguntar, ou não teve a oportunidade de perguntar, olha, por que a Bíblia descreve Jesus como noivo e a igreja como a noiva? Por quê? Bom, com certeza não é por causa da nossa cultura de casamento, né? Que é muito diferente da cultura do judeu. Mas a cultura de casamento lá dos judeus, ela tem várias imagens que são ilustrativas da relação de Cristo com a igreja. Então, para os autores do Novo Testamento e o próprio Deus que inspira esse texto para nós, a imagem do casamento ela era muito apropriada para descrever a relação de Jesus com a igreja. Então eu quero descrever aqui pelo menos 4 partes do casamento judeu. 4 partes. A primeira parte é o noivado, que não tem nada a ver com esse noivado nosso, tá? O noivado é esse período em que a moça ela era considerada desposada pelo moço, pelo noivo. E o que significava esse termo desposado? É muito mais forte do que o compromisso de noivado nos nossos dias. O compromisso de noivado nos nossos dias põe lá uma aliança de noivado na mão do noivo e da noiva, e eles, cada um, continuam morando na sua casa, mas a chance de um noivado desse se consumar, ela ainda não é tão grande. Mas no caso do judeu, quando eles entravam num período de noivado, quando eles estavam desposados, significava que eles já estavam casados. Eles só não estavam vivendo juntos, mas eles já estavam casados. Não tem como sair disso. Para sair de um sistema de noivado, era necessário que fosse feito um tribunal de divórcio, tá? Para sair do noivado lá já era um sistema de divórcio. E alguns compromissos tinham que ser resolvidos. E tinha que ter uma justificativa plausível para sair sobre isso. E a não ser que fosse um caso de traição, você não tinha como sair bem nessa situação. Ia ter problemas. Então é muito maior do que o noivado nosso. Além disso, esse noivado, que era algo bem mais profundo do que o compromisso que nós temos quando a gente fala de noivado, o noivado, que era esta obrigação de matrimônio, era aceito na presença de testemunhas, igual acontece no casamento, tá? E era invocado a bênção de Deus e pronunciada a bênção de Deus sobre aquela nova união. Desde o dia do noivado, os noivos já estavam perante a cidade casados legalmente. Estavam casados. Seria, se a gente fosse tentar ilustrar aqui, seria como o casamento civil e aguardando para o casamento religioso. Perante toda a cidade eles já estavam casados. Bom, isso é muito ilustrativo para nós, por quê? Porque embora a gente ainda não esteja no céu, e embora Cristo não tenha voltado a segunda vez, mas nós como igreja de Cristo já estamos casados. Ninguém sai desse compromisso. Cristo não sai desse compromisso e a igreja também não sai. Tá? Então essa imagem é uma imagem muito apropriada para a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Por quê? Porque nessa relação que nós estamos, a gente ainda não está no céu, como o próprio Senhor Jesus diz, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Embora a gente não esteja morando junto, né, na mesma esfera, no mesmo lugar, mas o relacionamento da igreja com Cristo já é um relacionamento inquebrável. Né? A sua relação com Cristo é uma relação inquebrável. Você não pode quebrar e Cristo também não vai quebrar. Assim como o noivado lá não podia ser quebrado, porque já era um casamento estabelecido, assim também. Embora Cristo não voltou ainda e a gente não se encontrou, nós não estamos ainda completamente ataviados e purificados, mas esse casamento já aconteceu. Aconteceu no dia em que Cristo entregou a vida dele pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. Na nossa história aconteceu no dia em que nós entregamos nossa vida completamente a Cristo Jesus. Um casamento aconteceu e esse casamento não pode ser desfeito, nem que eu queira. O Senhor sustenta, né? A nossa relação com Deus, ela é sustentada principalmente por Cristo. Tem algumas músicas que a gente canta equivocadamente, né? Tem uma que fala assim, segura na mão de Deus,
e vai. Nós não seguramos a mão de Deus. É Deus que segura, não só na nossa mão, mas segura o corpo inteiro. Porque se Deus não me segurar, nós somos tão teimosos e tão pecadores que a gente, vai embora. Qualquer crisezinha, por qualquer problema, a gente vai embora. Se nós dependêssemos de nós segurarmos na mão de Deus, não sobraria nenhum de nós aqui na igreja. Em algum momento a gente se perderia. Mas é Deus que nos sustenta nas suas mãos. Jesus, falando lá no Evangelho de João, diz: daqueles que o Pai me deu, nenhum sequer se perderá. Tem todos na sua mão. É Ele que sustenta. Né? Então não sou eu que seguro na mão de Deus. É Deus que segura na minha. Quem sustenta esse casamento não somos nós. Quem sustenta esse casamento é Cristo. Esse casamento que, dentro dessa figura, dessa imagem do casamento judaico, ainda está no noivado ainda, porque nós não estamos já morando juntos. Nós apenas desfrutamos dessa comunhão com o noivo, mas aguardamos esse último dia, que é descrito aqui no capítulo 19, como o dia do encontro da noiva e do noivo. Um outro aspecto desse casamento judaico é que depois do noivado acontecia um período que é também dado o nome de noivado, mas é o intervalo. E o que acontecia durante esse intervalo entre o noivado e o dia do casamento? Acontecia o seguinte: durante esse intervalo, o esposo, ou o noivo, tinha que pagar o dote da noiva. Então, José, caso exemplo de José desposou Maria, ficaram noivos. Até o dia do casamento, José tinha que pagar o dote. A gente não sabe quanto que foi no caso de Maria, né? Mas o dote normalmente era pago em cabeças de gado, às vezes em anos de serviço. Se você lembrar de Jacó, por exemplo, Jacó teve que pagar o dote, que ele não tinha nada, com trabalho. Teve que trabalhar vários anos para Labão, né? O dote pode ser muita coisa. Eu tinha um presbítero na primeira igreja que eu pastoreei. Ele e a esposa dele, já os dois com mais de 60 anos já tinham casado os filhos, resolveram fazer uma viagem para Israel, Marrocos, Egito, fizeram um tour. E ela era muito branca, assim, loira, né, e muito arrumada e tal. E num dos mercados lá no Marrocos, chegou um marroquino e ofereceu 10 camelos por eles estavam vestidos, ornamentados a caráter, né, lá. E um marroquino, na maior tranquilidade, chegou para ele e ofereceu para ele se ele não aceitava 10 camelos pela esposa dele lá, né? Então, naquela época o casamento era feito assim, o dote, e até hoje nessas regiões orientais aí, o dote é pago com camelo, com tapete da Pérsia, com o que esse povo tiver para pagar, né? Então, o noivo tinha esse tempo, até entre o dia do noivado e o dia da celebração das bodas, ele tinha que pagar para o sogro dele o dote da noiva, né? Imagine se fosse assim aqui no Brasil, ninguém casava mais, porque sem dote já está difícil de arrumar casamento para o pessoal. Se tiver que pagar dote, daí complicou, né? Mas tinha isso. Por que essa imagem do casamento judeu é aproveitada na Bíblia para ilustrar a relação de Cristo com a igreja? Porque o que Cristo fez? Cristo pagou o preço pela igreja. Ele comprou a igreja, né? Ele comprou do Pai. E ele pagou o preço, não foi camelo. O preço foi o seu próprio sangue, né? Então esse pagamento foi realizado por Jesus na cruz. Por isso que a igreja é ilustrada como uma noiva, porque ela também foi comprada. Assim como naqueles casamentos o noivo tinha que pagar o dote, embora a gente não use essa expressão, o noivo comprou a noiva, mas ele, em termos práticos, é uma compra. Você tem que ir lá e pagar para o sogro lá o dote, né, da filha dele. Então, Cristo paga ao Senhor esse dote. Agora, esse dote, ele não foi cobrado porque Deus queria cobrar um valor X pela igreja para o seu filho. Não, esse pagamento foi feito por uma necessidade que nós tínhamos de cumprir ou de pagar uma dívida com Deus, né? Para que Cristo tivesse essa noiva pura, santa, sem culpa e sem dívida, alguém precisava pagar essa dívida. E ele, como noivo, ele paga a nossa dívida para com Deus. E ele faz esse pagamento com o seu próprio sangue. Por isso essa imagem é tão aplicável para
para a relação de Cristo com a igreja. Um terceiro é que quando terminava esse período noivado, que era esse intervalo que ele tinha que pagar, um terceiro fato importante no casamento é que na véspera do casamento havia uma procissão para a casa da noiva, né? Ao final do intervalo, o noivo saía em procissão para a casa da noiva. Ele ia levando consigo 10 virgens, iam com ele, e estas virgens eram representantes daquele ato, daquele momento ali cerimonial, eram as amigas da noiva, e este noivo levava-as com ele. O noivo em seu melhor traje, acompanhado de seus amigos e das amigas da noiva. Eles levam tochas iluminando o caminho ali do noivo até que chegue na casa da noiva. O noivo recebe a noiva em sua casa e a leva daí em procissão para o lar deles. Então ele saía da casa dele, acompanhado de seus amigos, das amigas dela, né? Normalmente as amigas dela eram pegas no meio do caminho, daí vem aquela parábola das virgens, né? Que elas não sabiam que hora que o noivo vinha. Imagine como eram essas festas, né? Então o noivo ficava se arrumando, se preparando na casa dele com a sua família, de repente ele saía de casa com os amigos, né? Imagine a festa que era isso. Aí quanto tempo eles iam levar para chegar na casa das 10 virgens? Era mais um tempo, e por isso as virgens tinham que ficar lá preparadas, e tinha que ter óleo na lamparina para iluminar o caminho do noivo, né? E por isso que tem toda aquela história da parábola das 10 virgens. Depois pega essas 10 virgens junto com os amigos, e aí vão até a casa da noiva. Pegam a noiva e vão em procissão até o lar dos dois, onde eles vão morar. E quando entra, todos os convidados vão entrando. Depois que todos os convidados entram, chave na porta, fechava, e aí eles festejavam ali por muito tempo, né? Essas festas duravam muitos dias, de 7 a 14 dias durava essa festa, que era chamada as bodas, né? Essas festas eram muito longas. Pois bem, esta procissão, quando nós lemos o capítulo 19 de Apocalipse, nós estamos exatamente nesse ponto, que é o ponto em que o noivo vem ao encontro da noiva. É disso que João está ouvindo, é isso que o anjo está contando para João a respeito desse momento. Enquanto a grande Babilônia, a grande meretriz, está sendo julgada e está sendo sentenciada pelos seus crimes, pela sua rebeldia, pela sua maldade, a noiva, que é a igreja, preparada, está recebendo o noivo que vem em procissão para encontrar com a noiva. E esta é a imagem de Cristo descendo sobre as nuvens com poder, né? E junto com os santos que já partiram. Então, esse retrato cabe perfeitamente, esse retrato do casamento judaico, para descrever também esse encontro de Cristo com a igreja. E a última parte do casamento são essas bodas. As bodas incluem a festa de casamento, que durava de 7 a 14 dias, e agora esta igreja de Cristo, junto com Cristo, ela que já teve o seu dote pago, ela que já foi limpada pelo sangue do Cordeiro. Nesse intervalo, ela foi preparada pelo Espírito de Deus, que é o que está acontecendo conosco nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Agora esta noiva, aqui no capítulo 19, ela tem o encontro final com Cristo, e ali é um momento de grande alegria. O versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? Essa imagem de roupa, de vestimenta, no Novo Testamento, ela está associada sempre com justiça. Né? E este linho finíssimo é uma imagem usada para descrever a justiça que nós recebemos emprestada de Cristo, e passa a ser a justiça dos santos. É interessante, lá em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a morte, eu gosto de usar muito esse texto quando eu estou fazendo ofício fúnebre. Ele fala: nós que aqui nesse tabernáculo gememos, né?
aguardando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. E aí ele vai explicar quem são essas pessoas que aguardam por isso, que vivem aqui numa tenda, aguardando a sua habitação celestial. Aqueles que estão vestidos e não nus. E às vezes dá um certo trabalho para explicar o que isso significa, né? Mas a ideia ali é que aqueles que estão revestidos com a justiça de Cristo, eles têm a certeza da habitação celestial, porque é a justiça de Cristo que garante isso. Então quem está vestido e não está nu, aguarda ser despido. O que ele quer dizer com isso? Aguarda ser... Não vê a hora dele deixar essa habitação, e aí quando ele usa o despido, ele não está falando mais da justiça de Cristo, agora ele está falando do lugar onde ele mora. Não vê a hora de largar esse tabernáculozinho aqui, que é feito de tecido, que envelhece, que enruga, que perde os cabelos, que fica amassado, que murcha. Não vê a hora de perder isso daqui e ser revestido da habitação celestial. Mas lembrando sempre, quem está vestido e não nu. Ou seja, quem está com a justiça de Cristo, quem está revestido da justiça de Cristo. E quando a gente estudou, não sei se vocês lembram, quando nós estudamos as 7 cartas, lá no início do livro de Apocalipse, a gente ouve muito sobre isso, né? Vestiduras brancas, sempre vestiduras brancas. O que significa vestiduras brancas? Significa que você está limpo, você recebeu uma roupa limpa. Nós recebemos isso de Cristo, é Ele que paga a minha dívida e é Ele que me purifica. Uma outra ilustração sobre isso, que é usada muito no Novo Testamento, é que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se você voltar no Antigo Testamento, Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. Ou seja, quem nos purifica a roupagem, a nossa vida, quem nos tira esta cor do pecado e nos reveste de pureza e da brancura, da pureza celestial, é Cristo. Sempre a obra dele, né? Então, aqui, esta noiva, ela aparece como? Ela aparece enfeitada, preparada, vestida de linho finíssimo. Agora, o que é importante para a gente entender é, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se, ou seja, não foi ela que conquistou isso, pois lhe foi dado vestir-se, o verbo está na voz passiva, ou seja, não foi ela que conquistou essas vestiduras brancas, foi o Senhor que lhe proporcionou isso. Então, quando fala, são os atos de justiça dos santos, está dizendo assim, olha, quem capacitou os santos a praticarem atos de justiça? Foi o Senhor. É a justiça de Cristo que me ajuda a viver, não só justificado, mas me ajuda a viver de maneira justa. É por isso que a Bíblia ela explica claramente que nós somos pecadores, em Cristo Jesus nós somos regenerados por esta obra dele, e a partir de Cristo Jesus nós somos capacitados a viver uma vida de transformados e a viver uma vida melhor. Não que a gente vai alcançar 100% da justiça de Deus, ou que a gente vai viver uma vida de glorificado aqui, mas nós vamos avançar e vamos avançar muito, e os nossos atos agora são possíveis. É possível não praticar um pecado agora? Talvez eu não consiga não praticar todos, porque a nossa mente inventa coisas, mas contra todos aqueles que eu orar e pedir a Deus que me ajude a vencer, eu vou vencer, porque quem me capacita a isso é Cristo. Foi dado vestir-se, ou seja, Deus proporciona a você a condição de revestir-se de atos de justiça. Não só da justiça de Cristo, que nos purifica da nossa culpa, do nosso pecado, mas também nos capacita a praticar novas ações, mas agora ações justas, né? E é isso que vai tornando a igreja preparada, ataviada para o encontro com o Cordeiro. Essa obra, que fique sempre muito claro, esta obra é uma obra de Deus. Mas em relação a essa obra, eu tenho que trabalhar e me esforçar muito, porque Deus nos dá a condição de fazer, tá? Então, nós temos nestes versículos de 6 a 10,
nós temos então a demonstração desse encontro. Então, quando você ouvir sobre as bodas do Cordeiro, porque lá nos evangelhos também tem uma retratação desta imagem, fazendo referência também ao último dia, ao encontro de Cristo com a igreja. Quando você ouvir essa história, sempre essa relação, usando para Cristo o noivo e para a igreja a noiva, você já sabe que é a imagem do casamento judeu que está sendo usada para ilustrar o encontro de Cristo com a igreja, a relação de Cristo com a igreja. E essas bodas do Cordeiro, diferente das bodas dos casamentos judaicos, que demorava 7 a 14 dias, as bodas do Cordeiro para nós serão eternas. Nós vamos desfrutar desta festa. É óbvio que quando a gente fala isso, a gente não consegue entender muito bem como é que vai ser essa sucessão de eventos no céu e na nova terra. Então a gente usa o termo eternidade, mas a gente sabe que haverá um tempo em que nós vamos celebrar com Cristo e haverá um tempo em que nós seremos realocados na nova terra, e nessa nova terra nós vamos viver para sempre, unidos com Cristo, porque nós vamos ver lá no capítulo 21 que Cristo vai sentar sobre o trono da cidade santa na nova terra, e nós vamos povoar essa terra, vamos nos espalhar, divididos em reinos sobre essa terra, e nós poderemos ir encontrar com o Rei dos Reis, sempre que nós quisermos, por toda a eternidade. Tá? Então, a gente pode chamar isso também de bodas do Cordeiro, porque esse casamento não terá fim nunca mais. Esse casamento vai durar para a eternidade. E então nós vamos festejar esse casamento por toda a eternidade, de maneiras diferentes. Num primeiro momento, como a Bíblia relata mesmo, no encontro celestial com Cristo, onde nós vamos nos alegrar com júbilo, com festa. Num segundo momento, nós vamos viver esta nova vida com Cristo por toda a eternidade. Como Adão e Eva se encontravam com Cristo na viração do dia e conversavam com Ele, nós poderemos viver, nos encontrar com Cristo por toda a eternidade, conversar com Ele, aprender dele. Jeremias diz que Ele vai nos ensinar. Já pensou? No momento da nossa glorificação, nós já vamos descobrir coisas que a gente nunca imaginou e não conseguia com essa mente nossa cheia de pecado. Mas não só nossa mente vai realmente abrir e voltar a funcionar como ela funcionava lá no princípio, nós vamos também entender melhor esse plano de Deus de forma completa. Nós vamos enxergar esse edifício terminado, que Isaías fala lá no capítulo 55, que é um monumento eterno à glória de Deus. A gente vai enxergar a história como um grande monumento, como uma obra de arte de Deus. Mas não só isso. Jeremias diz que Ele vai nos ensinar. Já pensou? Como isso vai ser tremendo? Poder aprender de Jesus por toda a eternidade, convivendo com Ele. É ou não é uma grande loucura trocar isso por esses tesouros terrenos dessa vida? E quantas pessoas trocam Cristo e trocam esta esperança por prazeres transitórios deste mundo? Infelizmente, porque não param para pensar, porque qualquer um que parar para pensar e refletir sobre essas promessas não vai fazer essa troca toda. Dá para caminhar mais um pouquinho? Vamos entrar aí pelo versículo 11. A partir do versículo 11 até o 21, o texto do capítulo 19 apresenta os céus se abrindo para a vinda triunfal de Cristo, propriamente dita, e então esta noiva que está preparada, a procissão do noivo está armada, pronta para acontecer, e as bodas também estão prestes a ocorrer, e o versículo 11 então vai narrar esse momento glorioso, e ele começa dizendo assim: vi o céu... Perdão, antes de entrar nisso, eu estava pulando uma parte importante aqui, por isso que eu estava vendo que estava sobrando 15 minutos ali, eu não sabia o que era, já me situei novamente. Este último versículo é um versículo muito importante, e é um versículo que se repete na Bíblia várias vezes. Nós temos essa descrição lá em Gênesis, nós temos essa descrição no livro do profeta Daniel, e nós temos essa descrição por mais de uma vez aqui no capítulo 19, aqui em Apocalipse, uma delas aqui no capítulo 19. E que descrição é essa que aparece aí no versículo 10? Sempre que estes servos de Deus, como
João aqui, como Daniel, lá nas profecias do profeta Daniel, sempre que Deus falava com eles através de um anjo, a tendência natural deles, tamanha a glória destes seres celestiais, e tamanha a grandiosidade da revelação que eles traziam, estes homens, que não são diferentes de nós, quando eles recebiam essas revelações, eles ficavam tão embasbacados com o poder, com a glória, que eles faziam o quê? Eles se ajoelhavam e queriam adorar quem estava trazendo essas revelações. E vejam só o que acontece aqui, só para relembrar, nós lemos lá no início, vou ler de novo. João dizendo: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele não está falando do noivo, está falando de quem trouxe a revelação para ele, né? Para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu. Um anjo falando para João: sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas, eu estou aqui, mas eu não estou falando em meu nome. O espírito por trás dessa profecia é o espírito de Cristo. Você não vai me adorar, porque isso não é meu. Eu sou conservo teu. Conservo teu e de todos os irmãos em Cristo Jesus. Adora a Deus. Esta é a frase imperativa desse texto. Adora a Deus. É a Ele que você tem que adorar, a mais ninguém. Veja que os próprios seres celestiais, embora eles sejam santos, embora eles sejam realmente santos, né? Diferente do que o povo chama aí estes vultos do passado de santos. Então todo grande personagem da história da igreja do passado é chamado de santo. Tomás de Aquino é chamado de Santo Tomás de Aquino. Agostinho é chamado de Santo Agostinho. Paulo, o apóstolo Paulo é chamado de São Paulo. O apóstolo Pedro é chamado... Mas nenhum deles rogou esse título para eles. E os próprios anjos, quando receberam algum tipo de reverência, eles mesmos repreenderam quem estava adorando-os e disse: vocês não vão adorar a mim não, vocês têm que adorar a Deus. Vejam só como isso é irônico. Seres celestiais que nunca pecaram, diferente desses homens que são chamados de santos, que todos pecaram, sem exceção. Seres celestiais que nunca pecaram, que não iam morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quem nunca pecou não vai morrer, vai viver para sempre. Cheios de poder, porque eles são de outra esfera e têm poderes que nós não temos. Não têm os privilégios que nós temos, mas têm poderes que nós não temos. Eles aparecem, falam com os homens querem adorá-lo. E aí eu vou dizer, humanamente falando, é de se esperar. Qualquer um de nós, no lugar de João ou de Daniel, ia fazer a mesma coisa. Ia se ajoelhar, ia querer adorar. Mas estes seres celestiais, eles recusaram receber uma glória que é de Deus. E nós devemos aprender essa lição. Tá? O assunto principal aqui é o encontro do noivo com a noiva, mas essa lição eu não posso deixar. Se Deus deixou essa lição nesse versículo aí, é porque ela é importante. E a importância dela para nós é muito grande, especialmente nos nossos dias, porque nós vivemos em dias de grande idolatria. Idolatria por tudo. Antigamente, quando você falava em idolatria, você pensava em alguém adorando um ídolo, um santo. Mas hoje em dia as pessoas adoram todo tipo de coisa. Existe idolatria por N coisas. Às vezes a idolatria da pessoa é narcisista, é por ela mesma. Ela se idolatra, né? Se endeusa. Né? Idolatra outros. Líderes religiosos que se comportam como se eles fossem realmente divindades. Divindades. Né? Existem esses malucos que surgem aí, vão para a televisão e ficam famosos. Lá na Zona Leste tem um rapaz lá, novo de tudo, que ele construiu na igreja dele lá e tem até um trono. Tem um trono, ele senta no trono. Ele usa, interessante, porque nos cultos ele usa uma roupa feita de saco de estopa. Já devem ter visto aí. Ele é um gordão, parece um rei momo. Ele usa uma roupa de saco de estopa para parecer humildade, mas ele senta num trono, não dá para entender, né? Cristo deveria estar sentado no trono, mas ele senta no trono, ele e a mulher dele. E aí algumas pessoas criticando lá, ex-membros da igreja dele, ele chega na igreja de carro importado, né? Chega lá dessas marcas, desses carros famosos,
E aí entra com roupas finas, na hora de ir para o culto ele tira a roupa fina e põe a roupa feita de saco, né? E senta no trono. Aí você vê que a loucura desse negócio. E as pessoas idolatram. Aí uma das coisas, esse cara ficou famoso porque uma das coisas que chamou a atenção lá na Zona Leste para os cultos que ele fazia, porque ele começou a sortear carros nos cultos, né? Então ele fazia campanha lá durante uma semana para as pessoas irem, e aí no final tinha um sorteio de um carro lá. Então imagina, nessa crise, o povo ia lá e ainda pagava para entrar e torcia para ser sorteado pelo carro, né? Olha o que o cara faz para... E aí ele foi parar na televisão e tal, e é um cara muito novo, mas essas ideias de marketing dele aí, mas as pessoas, por que esse tipo de gente consegue achar um nicho, sobrevive, fica famoso e enriquece? Porque a gente não dá atenção para versículos como esse, que mostram claramente que a adoração só pode ser dada a Deus. Quem está falando aí não é um profeta, não é um apóstolo, não é um sacerdote, quem está falando aí é um anjo. Se você ler lá em Daniel, capítulo 13, então você vai ter a mesma situação. E lá aparece um anjo pouco poderoso. Ele põe um pé do lado do rio Tigre e o pé do outro lado. E Daniel está na beirada do rio lá, chorando, triste. E aparece aquela figura estratosférica na frente dele. E começa a revelar coisas para ele, ele cai de boca em terra, fica tremendo e começa a adorar. O anjo fala, não me adora não. Adora a Deus. Que, aliás, é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. E a gente vive num mundo onde as pessoas adoram tudo, menos a Deus. Fazem exatamente o contrário desse texto, né? Então divinizam pastores, líderes religiosos. Um exemplo disso, eu estava estudando ontem com o grupo nosso aqui no Instituto, uma palavra que inclusive é usada em muitas denominações para descrever a figura do líder religioso, que é sacerdote. O sacerdote. Eu não sou sacerdote. Não nesse sentido. Não nesse sentido. O pastor, o líder, ele cumpre o papel que é o papel profético. E o que é o papel profético? É aquela pessoa que pega a revelação de Deus, que é esse livro que vocês têm aí na mão, estuda e transmite ao povo essa revelação. Esse é o papel profético, né? E ao fazer isso, automaticamente você denuncia o pecado e você anuncia a palavra de Deus e as promessas de Deus. Esse é o papel profético. E nesse sentido, todo pregador, toda pessoa que lidera, que dá aula de escola dominical, que ensina, ele é um profeta. Profeta não é quem fica fazendo adivinhação do futuro. Profeta é quem interpreta a lei de Deus e passa para o povo. Lá nos períodos bíblicos, como não tinha Bíblia, o profeta era aquele que recebia a visão ou a comunicação e ele transmitia ao povo. Hoje, na atualidade, eu não recebo novas revelações. Eu pego o que já foi revelado, leio, estudo e transmito para vocês. Esse é o papel do profeta. O pastor tem esse papel? Tem esse ofício. Agora, o pastor tem o ofício sacerdotal? Não. Não no sentido que as pessoas querem dar. Eu vou explicar para vocês. Jesus Cristo, ele tinha os 3 ofícios. Ele era profeta, sacerdote e rei. Tá? Ele é profeta, sacerdote e rei. Sacerdote por quê? Porque o sacerdote é aquele que fazia mediação entre o povo e Deus. No Antigo Testamento, o povo precisava sempre de um sacerdote. Eu tinha um pecado, eu preciso oferecer um sacrifício por causa do meu pecado, mas eu não posso eu mesmo fazer. Eu preciso ir atrás de um sacerdote que ofereça o sacrifício no meu lugar. Cristo foi o grande sumo sacerdote, que ele ofereceu um sacrifício, e um sacrifício de si mesmo, para pagar todos os nossos pecados. E depois dele, Pedro vai dizer, nós somos sacerdócio real. Nação, nós quem? Os apóstolos? Não, nós todos os cristãos agora somos sacerdócio real. Em que sentido nós somos sacerdócio real? Todos nós somos comissionados por Deus a falar de Cristo ao mundo. E a partir do momento que eu entrego a mensagem de Cristo ao Andrews, eu não vou fazer mediação entre o Andrews e Deus. A partir do momento que eu entrego a mensagem de Cristo para ele, ele fala direto com Cristo. Ele não depende de mim para falar com Cristo. Então, o nosso sacerdote é no sentido de nós somos embaixadores de Cristo ao mundo.
mas nós não somos representante do mundo a Cristo. Então, nesse sentido, o pastor não é um sacerdote, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. O pastor é um sacerdote como todo crente é, ou seja, embaixador de Cristo neste mundo. Mas eu não estou aqui para fazer a mediação entre o anjos e Cristo. A mediação entre o anjos e Cristo é feita por um só. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Mas os líderes religiosos, querendo ganhar uma glória que é de Deus e não deles, eles sequestram para si o título de sacerdotes e criam uma necessidade na cabeça dos crentes de que o crente, para receber alguma coisa, precisa do pastor. Mas se o pastor não me abençoar, não vai dar certo. Aí volta e meia, às vezes alguém chama a gente para fazer algumas coisas, aí você percebe, acende aquela luzinha. Essa pessoa não está entendendo direito. Uma vez um sujeito comprou um carro aqui, comprou um carro, parou na frente da minha casa. Ô pastor, o senhor abençoe aqui meu carro. Como é que é? Não, preciso que o senhor venha aqui dar uma bênção aqui no meu carro, aqui para não acontecer nada. Aí, meu filho, olha, eu vou te mostrar, naquela época meu carro estava batido, bem à frente, tinha batido daqueles dias, assim, eu vou te mostrar o resultado do meu trabalho. Vem aqui, eu vou te mostrar. Ele entrou assim, aí ele começou a dar risada. Eu falei, ó a frente do meu carro. Você acha que eu posso fazer alguma coisa pelo seu carro? Se eu pudesse fazer pelo seu, eu fazia pelo meu primeiro. Meu carro está amassado. Aí ele deu risada, depois eu fui começando a conversar com ele. Eu falei assim, viu? A sua preocupação é válida. Você deve realmente pedir a Deus que Deus guarde, não só a sua vida, mas tudo que você tem. Porque quem te deu isso foi Deus. Então peça a Deus que guarde. E eu posso, inclusive, me juntar a você e pedir que Deus faça isso. Mas a minha oração não tem mais poder do que a sua. Não espere receber de mim uma coisa que eu não tenho. Não existe poder na minha oração mais do que existe na sua. É a mesma oração, porque o poder não reside em mim. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe por causa do nome de Jesus. Quem tem crédito diante de Deus? Nenhum de nós tem. Por melhores coisas que vocês façam. Ninguém tem crédito. Porque a Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus não passam de trapos de imundícia. É por isso que quando a gente ora em nome de Jesus. Talvez você nunca fez essa pergunta, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque Jesus mandou. Não é porque Jesus mandou. A gente ora em nome de Jesus porque eu tenho que pedir, mas para pedir eu preciso ter crédito. Que crédito eu tenho? Nenhum. Mas Cristo tem todos. Então, vejam só, o próprio Senhor Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. A resposta é óbvia. Por que isso vai acontecer? Primeiro, porque se você estiver em Cristo, pedindo em nome de Cristo, Cristo tem crédito com o Pai. Segundo, se as palavras de Cristo estiverem em você, você não vai pedir bobagem. Você vai pedir o que realmente é importante. Então, 100% de certeza. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Evangelho de João, capítulo 15. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse, vocês vão pedir e vocês vão receber. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão receber. Porque o que vocês vão pedir é realmente o que Deus quer te dar. O crédito é de Cristo. Mas infelizmente a gente, por desconhecer a Bíblia, a gente fica dando crédito para terceiros. E aí fica tentando restaurar esse ofício sacerdotal, que é o ofício de um mediador entre nós e Deus. Cristo morreu na cruz exatamente para acabar com essa mediação feita por homens. Agora, o único e suficiente mediador é o próprio Cristo Jesus. É gostoso a gente orar uns com os outros e uns pelos outros, mas a gente não pode colocar nisso a nossa confiança. Minha confiança precisa estar no nome de Cristo, na intercessão de Cristo. Então eu não fico confortável quando alguém às vezes faz menção a mim, o sacerdote. Eu não sou sacerdote. E volta e meia, às vezes chamam a gente para ir fazer alguma
e orar, ou dar uma palavra num evento desses aí que não tem nada a ver com igreja, que é social, inauguração. Já fui até em inauguração de banco, e aí sempre tem alguém lá que não é da nossa denominação, nós chamamos aqui o sacerdote religioso. Tudo bem que é o nome que a nossa sociedade usa, né? Mas transmite uma ideia que não é boa. Transmite uma ideia que não é boa. Tá? A ideia do sacerdócio, ela tem que ser universal. Todos nós somos sacerdotes religiosos, porque a Bíblia diz que vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos os cristãos, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, são sacerdotes no sentido de que eles transmitem Cristo ao mundo. Eles são embaixadores do reino de Deus. Não no sentido de que eles são mediadores entre os homens e Deus. Eu não sou mediador entre o homem e Deus. Eu sou alguém comissionado por Deus para falar em nome dele. Mas não comissionado por vocês para falar com Deus. Ó Senhor, eu venho aqui em nome da Maria e do José pedir tal coisa. Não, eu posso orar. Ó Senhor, abençoa a Maria, abençoa o José. Eles estão precisando tanto do auxílio do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Não peço porque eles merecem, não. E nem porque eu mereço. Estou pedindo por causa do nome de Jesus. Não estou pedindo em meu nome. Esse é o nosso trabalho. Tanto como um cristão, como um líder religioso, como um pastor, seja lá o que for. Porque a gente sempre tem que tomar um cuidado para que a glória fique com Deus e nunca conosco. A glória não é da igreja, a glória não é do pastor, a glória não é do presbítero, a glória não é da irmãzinha que orou e Deus respondeu, a glória é de Deus. Pastor, olha, hoje o senhor pregou e olha, eu nunca tinha entendido esse texto, agora eu entendi, ficou tudo claro. Olha, e aí vem, às vezes querendo glorificar o pastor que pregou. É a mesma coisa que João fez quando ele teve essa visão. Quando aquele anjo mostrou para isso, ele ficou tão contente com a visão, com aquela revelação, que ele se prostrou e começou a adorar o anjo. E o anjo falou, não. O espírito dessa profecia é de Cristo. Ou seja, eu só estou entregando essa profecia para você porque Cristo me revelou para me revelar para você. Então não me homenageia, não. A homenagem tem que ser a Deus. É eu mesmo que eu falo, nossa pastor, não me homenageia, não homenageia a Deus. Você pode chegar e falar, pastor, eu estou muito feliz com Deus pela sua vida. Deus te usou hoje. Aí você está dando a glória toda para Deus. E se você não quiser falar comigo, é melhor ainda. Fala direto com Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor usou a vida do pastor Wesley. Mas não vem falar comigo. Porque eu tenho um coração pecaminoso também. Eu posso começar a gostar de ouvir essas coisas. A gente precisa tomar cuidado. E cuidar, inclusive, uns dos outros. Porque quando vem o orgulho e a arrogância, a gente mesmo vai olhar de longe e falar, está ficando orgulhoso e tal. Mas a gente não lembra que, de repente, esse orgulho, ele foi semeado pela nossa bajulação. Tá? A gente tem que lembrar disso. A gente tem que cuidar não só da nossa vida, a gente precisa cuidar da vida dos nossos irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz isso muito com filho. A gente levanta a bola demais de filho. Porque a gente ama, é óbvio que é natural. Mas a gente precisa sempre lembrar de falar para os nossos filhos que eles não são essa Coca-Cola toda. Mas senão a gente cria filhos fora da realidade. E no caso nosso, que somos cristãos, pior ainda. Eu vejo a tendência nossa, né? A gente pega uma menininha, um menininho, a princesinha, você vai enfiando na cabeça dela que ela é uma princesa, que é uma princesa, que é uma princesa. Vai chegar uma hora que ela vai acreditar nesse negócio. É a mesma coisa o filho, você é um príncipe, você é um super-herói, você é não sei o quê, uma hora ele vai acreditar nisso. Isso não vai contribuir para a fé dele. Tudo bem que eu não preciso chegar lá, uma criança com 2 anos, você é uma pecadora miserável, não precisa, né? Mas eu preciso ir aos poucos mostrando que todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós dependemos de Cristo, todos nós precisamos de Cristo, e nós temos que desde cedo ensinar os nossos filhos que a adoração só deve ser dada a Deus. Se eu acertar, eu devo dobrar o meu joelho e falar, Senhor, obrigado por acertar. Porque isso não é de mim. Né? Se a minha família está em pé, está boa, está saudável, Senhor, obrigado. Isso é do Senhor, isso não é nosso. Se a igreja está boa, Senhor, obrigado. Isso
não é dos presbíteros, não é do pastor, não é nosso, é do Senhor. Isso é adorar a Deus. E esse versículo é importantíssimo, que ele está fora do contexto das revelações, mas ele nos remete lá aos mandamentos, uma coisa importantíssima. Por mais grandiosa que seja a revelação que aquele anjo estava trazendo, a glória daquela revelação, ela pertencia a Deus. E por mais profundo e por mais comissionado, inspirado por Deus que seja João cometeu um ato falho, se dobrou e adorou um anjo. E o anjo, para mostrar que João também não era alguém perfeito. João também era um pecador como nós, que enxerga pouco, né? E por enxergar pouco, às vezes faz bobagem. E aí o anjo corrige João, fala: João, não, essa glória você não vai dar para mim. Essa glória é de Deus, porque o espírito dessa profecia é o espírito de Cristo. Quem está revelando coisas para você não sou eu, é Cristo através de mim, né? Que a gente guarde isso. Adoração é a Deus. E esse é um assunto fundamental. Por que houve a queda? A queda começou a acontecer no dia em que Satanás decidiu tomar para ele a glória que era de Deus. Depois ele veio aqui, enganou a Eva e disse: ó, Deus está escondendo coisas de vocês, mas se você seguir o meu conselho, você vai ser tão grande quanto ele. Ou seja, vamos tirar a glória de Deus e vamos pegar ela para a gente. Foi assim que Eva caiu. E o pecado começa. Por que este é o primeiro mandamento? Porque esta é a primeira causa de pecado. É querer glória, poder, honra para você. Algo que não é seu, que é de Deus. Foi assim que Satanás caiu, foi assim que Eva e Adão caíram, e é assim que homens e mulheres vêm caindo ao longo de toda a história. Querer uma glória que não é nossa. Mas esse anjo aqui, que a gente não sabe dizer muitas outras coisas sobre ele, ele dá uma lição. Ele mostra aqui, olha, não, para mim não. Se ajoelhe, se dobre e glorifique a Deus, porque não sou eu, é o Senhor. Amém. Que Deus nos ajude a lembrar disso sempre. Senhor, Pai bondoso, nós te agradecemos pela tua palavra e por todas as coisas santas e poderosas reveladas pelo Senhor nelas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça lembrar disso. Nos faça lembrar, ó Deus, de toda a alegria revelada na tua palavra, que está reservada para aqueles, ó Deus, que o Senhor comprou com o sangue do teu Filho, para a tua igreja. Nessas bodas, ó Deus, que serão celebradas de eternidade a eternidade na presença do Senhor. Quando o Senhor colocar, ó Deus, um ponto final nessa história nossa, envolvendo o pecado, e o Senhor fizer novas todas as coisas, e então nós poderemos viver na presença do Senhor, com o teu Filho Jesus, por toda a eternidade, desfrutando, ó Deus, de alegria, de paz e da mais perfeita e completa comunhão entre nós e com o Senhor. Ó Deus, que este grande sonho, que para nós é uma esperança real, que não nos confunde, porque nós temos a certeza das promessas do Senhor, que nós não negociemos isso por outras coisas, que a gente não troque isso por prazeres transitórios dessa vida, mas que a gente, ó Deus, aprenda a confiar no Senhor e aprenda a esperar, que o Senhor tem coisas extraordinárias, grandes e poderosas reservadas para o teu povo. Que a gente não negocie isso e nem troque isso por qualquer coisa do presente, prazeres transitórios dessa vida. E também, ó Deus, conforme aprendemos na tua palavra, nos ajude a dar ao Senhor toda a glória e toda a honra, ó Deus, sempre. Que a gente não queira usurpar aquilo que é do Senhor. Que a gente também não entregue, ó Deus, no endereço errado, a glória e a gratidão que nós devemos exclusivamente ao Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude a sermos gratos ao Senhor pelas pessoas que nos cercam, pelo trabalho que temos, pela família que o Senhor nos deu, pelos acertos que temos, ó Deus. Que a gente se lembre que tudo isso é consequência do cuidado, da bondade, da misericórdia e do amor do Senhor, da sabedoria e do poder do Senhor. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos faz acertar. Obrigado, ó Deus, porque tudo isso é do Senhor e a glória tem que ser dada totalmente ao Senhor. Nos ajude a lembrar disso. Que nenhum de nós queira receber uma glória que não é nossa, mas que é sua. E que o Senhor nos ajude também, ó Deus, nos dando, ó Pai, sensibilidade para que a gente também não tente outras pessoas, dando a elas uma glória que não é delas e sim do Senhor. Que a gente cuide uns dos outros, ó Deus,
para que todos nós saibamos sempre obedecer aquilo que Apocalipse 19, versículo 10 nos ensina: adore a Deus. Que cada um de nós lembre disso. Do mesmo jeito que nós terminamos aqui há 2 semanas atrás, repetindo isso muitas vezes, que o Senhor reina, e agora, Deus, nós saímos daqui repetindo em nosso coração: adore a Deus, adore a Deus. Que nós adoremos tão somente ao Senhor, porque o Senhor é dono e digno de receber toda a honra e toda a glória sempre. Assim, ó Deus, oramos nesta hora agradecidos a Ti, pedindo que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, nos proteja com a Tua mão poderosa, e que a nossa vida seja um constante hino de louvor e de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe.